Então, meu nome é Camila Casagrande, eu tenho 28 anos, sou nascida e criada aqui em Curitiba, Paraná. E a minha história com o Encanto, ela começa há muito tempo atrás, ela não é uma história que começou agora em 2017, quando o Encanto foi criado. Desde muito pequenininha, quando eu era bem novinha, eu sempre fui estimulada pelos meus pais a correr atrás dos meus sonhos, a ser uma pessoa determinada, porque eles não tinham muita condição financeira para poder me dar as coisas que eu queria, então eles sempre me ensinaram a ir atrás disso, né? A ser sonhadora e conquistar as coisas que eu queria. Uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, é que com 12 anos eu vendia pulseirinha na escola para eu poder pagar a única experiência artística que eu tinha extra o horário da escola, né, extracurricular. Então eu fazia isso assim porque minha mãe falava, se você quer fazer, você tem que correr atrás, você tem que conseguir. E com 15 anos foi quando eu realmente tive a minha primeira experiência artística na escola, né, escola pública. Eu participei de uma coreografia junto com as minhas amigas da minha sala e a gente dançou na Semana Cultural da escola. E foi uma sensação maravilhosa, assim. Eu subi no palco e aí eu senti aquela energia da plateia, a galera gritando. E no fim das contas eu nem tinha ido dançar por causa disso, eu nem tinha ido fazer a apresentação por causa disso, eu queria faltar a aula, eu tinha outras intenções. E aí na hora quando eu subi no palco e eu senti realmente aquela energia, eu senti um pertencimento dentro de mim que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí eu me questionei, né? Fiquei com isso na minha cabeça. Por que eu só tive acesso a isso agora? Sendo que eu tô com 15 anos já. Por que eu não tive acesso a isso antes, quando eu era bem novinha, né? O que seria de mim se eu tivesse tido acesso a isso antes? E aí eu fui até a diretora da minha escola, que na época era doida que nem eu, e eu falei assim pra ela, eu quero abrir um grupo de dança aqui. Eu não sei dançar, eu não tenho essa experiência, esse conhecimento, mas eu quero começar um grupo de dança aqui para que outras crianças possam ter acesso a isso que eu senti. Ela concordou comigo, doida, como eu falei, e aí eu comecei esse trabalho, na verdade, no Dorione, que é uma escola no Santa Quitéria, e eu fiquei por 10 anos dando aula para essa mesma galera, assim, para os mesmos alunos, né? Foi uma experiência transformadora, porque eu comecei com 15 anos, então eu era muito nova. E quando eu estava com 25 anos, mais ou menos, aí que eu já fui entendendo que eu já não tinha mais o que ensinar para eles, porque eu já tinha feito todo um legado de transformação junto com eles por meio da dança, né? Eu dava aula de hip hop. Esses alunos, eles eram muito fiéis, muito leais, assim, e aí eu vi um potencial de poder trabalhar isso que eu tinha ensinado para eles com outras crianças, para a gente descentralizar, né? E além só do Santa Quitéria, que era onde a gente estava atuando. Eu fiz o convite para eles se tornarem professores do que eu estava criando na época, que era o Encanto. Eu estava estruturando um projeto, um modelo de negócio que pudesse ser escalável, que eu pudesse atender várias crianças ao mesmo tempo, ao mesmo momento, tendo aulas em vários lugares simultâneos. E esses meus alunos foram os pioneiros disso, assim. A gente começou esse trabalho juntos. Então eu considero eles como multiplicadores, né? Disso que eu ensinei para eles da dança. A gente fez esse trabalho sem recurso nenhum, a gente tem muito essa filosofia do fazer muito com pouco. Então tudo começou sem recurso nenhum. Eu tive que pensar num modelo de negócio que não me gerasse custo, porque eu não tinha de onde tirar. E aí que a gente começou essa estrutura de atendimento com ONGs, que são casas-lares, ou projetos sociais de contraturno escolar, que esses professores eles iam até as ONGs, né, e faziam essas aulas regulares com as crianças lá na instituição mesmo. Então, essa foi uma das grandes sacadas assim do Encanto, quando tudo começou, porque a gente conseguiu expandir muito rápido, com um custo muito baixo. Então, em 2017, o Encanto efetivamente nasceu, e desde então, desses 3, 4 anos que vai fazer esse ano, né, a gente cresceu de uma forma muito significativa. Então, eu posso dizer assim que se eu não tivesse a mão de obra voluntária, se eu não tivesse as pessoas que estavam envolvidas no projeto desde o começo e que acreditaram nele, isso não teria acontecido da forma que aconteceu, esse crescimento todo, né? Uma das coisas que eu acho que são muito importantes trazer é que a nossa mão de obra sempre foi voluntária, a gente não tinha esses recursos para poder remunerar pessoas, ter pessoas na base, mas a gente sempre teve essa base fortalecida. Então isso foi muito importante pensando nos processos de gestão, de profissionalização da ONG. Porque a gente passou de ser uma ONG amadora para ser uma ONG com cunho profissional mesmo, para a gente realmente entregar resultados, entregar números, entregar metas de uma forma muito organizada e eficiente, né? Então isso é muito importante. Depois que eu passei por esse processo junto com o Encanto de crescimento e expansão, eu fui conhecendo outras oportunidades, as portas foram se abrindo no meio desse caminho, né?
Uma dessas portas foi a conexão que a gente teve com o CID, que é o local onde eu estou falando agora, né? Essa estrutura aqui que a gente tem hoje, que a gente chama Centro Cultural do Encanto, era uma ONG, e essa ONG tem todo um histórico de 15 anos de trabalho e era uma das unidades que a gente atendia com aulas de dança e teatro. O seu Reginaldo, que era o presidente da ONG na época, ele viu o nosso trabalho, a gente tinha o sonho de ter nosso centro cultural, mas é uma coisa utópica de se dizer assim, que a gente fosse conseguir tão facilmente, porque é um trabalho muito difícil, desde 2017 eu estava atrás disso. E aí ele viu o nosso trabalho de uma forma organizada, ele acreditou no nosso potencial, na nossa força de vontade, e ele fez o convite para o Encanto assumir a gestão do espaço e criar finalmente o nosso centro cultural. E esse foi um dos momentos mais marcantes assim na história do Encanto, porque eu realmente vi que a gente tinha a possibilidade de colocar os nossos sonhos na prática, que aquilo não era só sonho, que aquilo ia virar realidade, porque às vezes a gente duvida da gente mesmo, né? Quantas vezes a gente sonha, a gente acredita em alguma coisa e fica achando assim, putz, será que isso vai dar certo? Será que realmente eu não estou viajando demais? Ou será que isso é para mim? Será que eu alcanço tudo isso? Eu consigo tudo isso? E aí o universo fez questão de colocar tudo da forma que tinha que ser e encaixar as peças para que isso pudesse acontecer, e isso aconteceu. Hoje a gente concretizou. Então eu sou muito grata, o sentimento é realmente de pura gratidão pelas pessoas que passaram por esse caminho, para fazer com que o Encanto tenha chegado até onde a gente está, sabe? E isso foi muito fundamental. Bom, depois que a gente fez essa parceria, que a gente acoplou, né? A gente faz parte agora desse projeto que o CID já tinha, desse histórico que o CID já tinha também, o Encanto conseguiu muito mais força e muito mais apoio. Nesse meio do caminho, enquanto eu estava atrás de estrutura, eu estava tentando projetar o Centro Cultural, indo atrás de parcerias, estruturando como isso ia funcionar, uma das coisas que são muito importantes para eu contar é sobre a conexão que a gente teve com a Gerando Falcões. Eu sou Edu Lira, fundador da Gerando Falcões, que existe há 7 anos. E eu acredito que quem não muda, não muda nada. Mas quem muda, muda tudo. Eu tinha assistido apenas uma entrevista com o Edu Lira, e ele, nessa entrevista, ele apresentou um pouco da Gerando Falcões, falou sobre a transformação das favelas do país, mas ficou muito vago, porque eu não me aprofundei no assunto. Eu participei da primeira etapa, participei da segunda etapa do edital, e aí na terceira etapa, que o Lê Maestro veio para Curitiba para conhecer a nossa instituição, é que eu me senti realmente transformada e acolhida pela ONG, sabe? A gente começou a apresentar para ele como o Encanto funcionava, então foi um processo muito de avaliação mesmo. Ele veio para conhecer os processos, entender as ONGs que a gente trabalhava, como a gente funcionava, quem que estava envolvido nisso. E nesse processo eu me senti muito inspirada e transformada por ele também, porque eles trouxeram uma bagagem de muito conhecimento, de muito trabalho que a Gerando Falcões já faz em São Paulo. Aí que eu fui entender onde eu estava me metendo, o que era o edital, o que era esse processo da Gerando Falcões, sabe? Então a gente passou para a quarta etapa do processo, que eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias lá em intensa imersão, junto com outros líderes sociais do Brasil inteiro, para ser aprovados, né? Para a gente passar nesse processo de avaliação. Nesses 15 dias, eu realmente entendi que Curitiba tem favela sim, mas que o nosso Brasil, que vários estados do Brasil, tem muito mais favela, muito mais pobreza e que a gente precisa entender que nosso país precisa muito de ajuda emergencial, né? A gente vive numa bolha. A gente acha que morando no centro da cidade, morando nos bairros mais nobres da cidade ou bairros que às vezes são classe média, mas não necessariamente têm ocupações, têm a pobreza explícita para as pessoas, a gente fica confortável. Eu acho que não, isso não existe, que é a cidade modelo e que isso aqui não existe aqui, o que não é verdade, né? Bom, tendo essa experiência junto com a Gerando Falcões, esses 15 dias de imersão, eu consegui trazer uma nova visão para quando eu voltei para Curitiba. Eu falei para as meninas, organizei a minha equipe, eu falei, olha, a gente vai abrir um centro cultural. Eu vou planejar isso para a gente conquistar esse espaço em breve, né? Vamos fazer esse planejamento estratégico para isso acontecer, mas a gente vai colocar isso na prática, porque eu vi a diferença que dá você ter o espaço para realmente fazer essas atividades com as crianças da região onde você quer atender, né? Nesse caminho, eu comecei a estudar a Falcons University, que é uma universidade da Gerando Falcões. Então, a gente não foi selecionado nessa primeira turma porque eles estavam estruturando uma universidade da liderança social. Nós, que fomos para São Paulo no ano anterior, que ficamos 15 dias em São Paulo, fomos os pioneiros dessa turma. Então, a minha turma ela tinha 25 alunos
E a gente passou por todo um processo de formação, aprendendo captação de recursos, gestão de pessoas, expertise de favela, como atuar na favela. Então, dados, a gente teve vários conteúdos assim que foram fundamentais para a gente pensar na organização do Encanto, sabe? E no crescimento mesmo do Encanto, a nível de planejamento estratégico, a pensar em metas, indicadores, como monitorar a equipe e tudo mais. Esse processo todo durou 6 meses e depois desses 6 meses eu finalmente apresentei o projeto do Encanto em si para a equipe da Gerando Falcões. Nós fomos acelerados, a gente foi contemplado nesse projeto, nessa etapa do processo, né? E a gente se tornou uma das unidades aceleradas pela Gerando Falcões efetivamente. A primeira etapa desse processo de aceleração foi o aporte que eles fizeram inicial para a gente realmente reformar o que a gente hoje tem como Centro Cultural do Encanto, né? Então esse foi um grande passo, assim, porque através desse aporte a gente realmente pôde começar a colocar de pé o plano que a gente tinha, né, de estrutura do espaço, conseguir ampliar o número de salas, ter o espaço mais aconchegante e lúdico para as crianças, né? Eu acho que esse foi um dos maiores desafios, conseguir entender como esse aporte iria se encaixar diante de tudo que a gente precisava fazer. Então, esse processo da reforma, ele durou um total de uns 3 meses, faltou 2 dias para fechar 3 meses, assim. E a gente teve muita coisa que conquistar, muitos desafios para superar nesse processo todo, né? Uma das coisas que eu acho que são muito importantes é porque não custou o valor do aporte mensal, ele custou o dobro. Então, se eu não tivesse tido pessoas e empresas que ajudassem na reforma, a gente não teria conseguido. Então, metade desse recurso veio por meio dessa aceleração e a outra metade a gente conseguiu anjos para realmente colocar isso de pé. Eu acho que esses foram os grandes aprendizados que eu levo assim da reforma, porque além de lidar, né, com pressão, com coisas que eu não conhecia, eu não sou engenheira, não tenho esse know-how, não tenho esse conhecimento, a gente precisou mobilizar muitas pessoas. E elas foram a chave para realmente ter o Centro Cultural de pé hoje da forma que ele está, tão lindo, tão lúdico e acolhedor para as crianças.
agora com o Centro Cultural reformado, com esse espaço lindo, do jeito que a gente sempre sonhou, a minha sensação, assim, dentro do peito é de extrema gratidão. Eu realmente acredito que as crianças, a partir de agora, elas vão vir para cá com um sentimento de acolhimento muito maior e que elas vão entender que elas podem, depois do portão, deixar o problema delas para fora, o medo delas para fora, que aqui dentro elas vão ser acolhidas e bem recebidas. Eu acho que o grande propósito do Centro Cultural é realmente promover esse pertencimento para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Cientificamente falando, dos 10 até os 14 anos mais ou menos, é muito natural que o jovem busque esse pertencimento de grupo, que ele queira se sentir bem-quisto, que ele queira se sentir pertencente a um grupo mesmo, né? E aqui a nossa proposta é mostrar para esse jovem que ele tem isso por meio da arte, que ele pode ter esse mesmo sentimento por meio da arte, sabe? Nesse histórico aí que eu tenho, do grupo de dança e tudo mais, eu tive casos de pessoas de alunos que levavam droga na bolsa, sabe? Com 12 anos, 13 anos, levando droga na bolsa porque ia ser descolado, porque a galera ia querer conversar mais com ele, porque ele ia se sentir popular. O que eu tento trazer com essas aulas artísticas dentro do Centro Cultural é que justamente essa sensação de pisar no palco, ser bem-quisto, das pessoas te aplaudirem por algo que você fez muito bem, ou porque você é sensacional, ou, enfim, aclamarem por você, você pode ter como artista, você pode ter pisando no palco. Então você não precisa buscar esse tipo de sensação nesses caminhos que as ruas sugerem, sabe? Então a proposta do Centro Cultural é justamente essa, expandir a visão de mundo desses jovens também, porque eles têm uma visão muito limitada, até pelo histórico de onde eles vêm, né? E mostrar para eles que eles podem ser quem eles quiserem. A estrutura que a gente montou, pensando em nível de gestão mesmo aqui do Centro Cultural, ela tem um olhar muito focado também no acolhimento da criança como um todo. Ou seja, não adianta a criança estar bem aqui, trabalhando com a gente, atuando com a gente, dançando, performando, enfim, fazendo as nossas atividades, se ela chega em casa e ela não tem acolhimento da família, se ela não tem o que comer, se ela não tem estrutura psicológica para poder fazer as coisas dela em casa. Então é um trabalho que a gente precisa realmente estruturar para acolher a criança como um todo, de forma integral, que a gente fala, né? Pensar nela como um indivíduo, não só como um atendido. Então, uma das coisas que a gente faz hoje dentro do Encanto com a equipe de psicossocial é esse acolhimento também da família. A gente entender qual é o histórico dessa criança, fazer visita regular na casa dela, para se aproximar e para que esses pais tenham confiança no trabalho que a gente está fazendo e que a gente não quer de maneira nenhuma prejudicar, mas só fortalecer essa relação que eles têm. Uma das coisas que eu acho que é muito importante reforçar é porque esses pais, a maioria, né, desses pais, eles vêm de uma origem muito simples e são pessoas que não foram estimuladas com a arte desde pequenos, que foram pessoas que começaram a trabalhar muito cedo para poder dar sustento para os seus filhos. Então, culturalmente, eles não veem valor em algumas atividades que a gente exerce, né? E é natural deles pensarem assim, porque eles não têm essa referência. Não tem como eu julgar ou eu criticar um pai que às vezes não concorda com uma apresentação, com um espetáculo e que acha que isso é só perda de tempo. O que é muito importante a gente fazer é realmente acolher, trazer esse pai para perto, assim como a gente faz com os espetáculos que as crianças participam, para que ele entenda que o filho dele está se desenvolvendo além do que ele está vendo ali na prática, que existem outros valores que estão sendo passados para ele durante a aula e que isso é fundamental para construir ele como indivíduo, para potencializar ele como indivíduo, né? Uma das atividades que a gente quer implantar dentro do Encanto, que é um processo que a Gerando Falcões já faz, e eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia, é justamente fazer uma exposição de quadros das aulas de artes visuais, né, que as crianças mesmas pintam. Nessas exposições a gente chama parceiros, empresas e apoiadores e faz a venda dos quadros. Uma parte do recurso desses quadros, uma pequena parte fica para a instituição, para a gente continuar esse projeto, e o restante vai diretamente para a criança e para a família. Nesse processo, pela Gerando Falcões, o que a gente tem de histórico é que as famílias entendem que aquilo sim pode dar dinheiro, sabe? Eles veem valor, eles entendem que aquilo é uma profissão, que aquilo dá dinheiro, que ele pode ser artista no futuro, que ele pode ser um profissional, né? E entende que isso realmente pode acontecer e, enfim, acredita, apoia, aí muda, né, a visão desse pai com relação a essas atividades. Então esse acolhimento ele acaba sendo uma das tarefas fundamentais do projeto, que vai além só de oferecer atividades artísticas. Eu gosto muito de trazer as frentes de atuação do Encanto como uma visão de futuro, assim. A gente trabalha com 3 formatos diferentes, né?
A gente continua atendendo da forma com a rede, né, da forma descentralizada, com a nossa expansão, que esse é um carro-chefe praticamente do Encanto. Agora a gente tem também o Centro Cultural, que a gente tenta trazer esse cunho muito mais profissionalizante para as crianças daqui, que uma das coisas que a gente quer fazer no futuro é justamente potencializar esse espaço, criar companhias de dança, companhias de teatro, nosso coral, nossa orquestra. E a outra frente de atuação é a qualificação profissional e desenvolvimento comunitário, que aí a gente tem o projeto Caça Jeito, que acontece na Santos Andrade, e nesse projeto a gente consegue atender jovens e adultos com atividades mesmo de qualificação profissional, cursos, para que eles possam ser protagonistas de suas próprias vidas, né? Essas frentes de atuação, elas dizem muito sobre onde a gente quer chegar. E eu acho isso muito significativo, porque ao mesmo tempo que eu estou potencializando o Centro Cultural, essa rede e essas outras ONGs continuam recebendo as nossas atividades. E cada vez mais a gente precisa que esse projeto se expanda, que ele cresça, para que realmente o nosso impacto aumente e seja sempre cada vez maior. A gente espera, até o final do ano que vem, atender cerca de 1.820 crianças, sendo 1.620 crianças nas ONGs parceiras, por meio de 54 ONGs, e 200 crianças só aqui no Centro Cultural. Pra vocês terem uma ideia, hoje o Encanto atende 510 crianças. É uma meta audaciosa, mas eu tenho certeza que a gente consegue alcançar. Além disso, no Caça Jeito, a gente também espera atender 360 jovens e adultos nos cursos de qualificação profissional e nos programas de desenvolvimento comunitário. Eu acho que para a gente chegar aqui onde a gente chegou, isso só aconteceu por causa das pessoas. Eu realmente sou muito grata, tenho um sentimento de muita gratidão dentro do peito por cada pessoa que apareceu no caminho do Encanto para fazer a gente chegar realmente onde a gente está hoje, sabe? Isso aqui é um sonho, realmente ele é um amor que eu tinha dentro do meu coração, mas ele é um sonho coletivo e esse é o mais bonito de se contar, porque cada pessoa que fez parte desse processo contribuiu para a gente ter chegado até aqui. Mas o trabalho não para por aí. Às vezes eu sei que a gente já tem muita conquista, a gente já conquistou muita coisa, mas tem muita coisa ainda para a gente conquistar e fazer. E uma das coisas que eu acho que é muito importante de cada pessoa é entender o seu papel como cidadão, papel na sociedade, né? Eu acredito muito no poder do ser humano de ser empático, de ser solidário, de olhar para o próximo, de ter esse olhar acolhedor para o próximo. E nesse momento o Encanto precisa alcançar, níveis muito mais altos. A gente tem muito mais vida para impactar. A gente impacta menos de 10% do número total de ONGs que tem em Curitiba. Então tem muita vida para a gente alcançar. E dá para ser voluntário, dá para doar, dá para ajudar, dá para fazer várias ações, contatar a empresa, articular com os amigos, participar de ações e mutirões dentro do Encanto. Basta querer. E para fazer a diferença, basta viver uma vida que muda vidas.